O objetivo nosso nessa aula é definir o conceito de fórmulas na lógica de predicados. Mas antes de definir esse conceito, temos que definir duas coisas: o que são os termos e o que são os átomos. Mas por que é assim? Olha, isso ocorre pelo seguinte: na lógica de predicados, temos funções. E o resultado da aplicação de uma função a alguma coisa é um objeto. E temos também na lógica de predicados, os predicados. E o resultado da aplicação de um predicado a alguma coisa é um valor de verdade. Estamos falando de noções semânticas. Isso é, a semântica de um predicado é um valor de verdade. Por outro lado, a semântica do resultado de uma função é um objeto, não é um valor de verdade. Temos essas diferenças, percebe? E essas diferenças que aparecem agora no contexto da lógica de predicados devem ser consideradas. E essa consideração leva em conta a definição de termos e átomos antes de se definir fórmulas. Observe que isso não ocorreu na lógica proposicional. Lá não tínhamos esses conceitos. Simplesmente definimos fórmulas a partir dos símbolos proposicionais e assim por diante. Depois definimos a semântica. Agora, aqui nesse contexto, temos que andar um pouco mais devagar. Pois bem, veja inicialmente a definição do que significa termos. Quem são os termos no contexto da lógica de predicados? O conjunto dos termos da linguagem da lógica de predicados é o menor conjunto que satisfaz as regras a seguir. Ou seja, os termos são definidos utilizando essas duas regras. A primeira regra nos diz o seguinte, que as variáveis são termos. Portanto, no contexto da lógica de predicados, x, y, z, w, x1, y1 e assim por diante, tudo isso são termos. Temos, além dessa regra, uma outra regra. Essa regra nos diz o seguinte, que se T1, T2 até Tn são termos, e S é um símbolo para a função NA, então F aplicada a T1, T2 até Tn é um termo. Temos que fazer várias observações a respeito dessa segunda regra. Primeira delas, se F é binária, então fx, yz não é termo. Em outras palavras, para que isso seja termo, e como aqui eu tenho n argumentos, a função precisa ser n-ária. Somos rígidos, percebe? Outra observação. Estamos considerando funções n-áreas para qualquer n. No caso em que n é zero, temos a função zero-área. E a função zero-área é uma constante. Em outras palavras, como a função zero-área é um termo, as constantes são termos. Ou seja, A, B, C, D, A1, B1, tudo isso são termos. Vamos ver alguns exemplos de termos. Olha, pega f, uma função binária, e aplica essa função a dois argumentos, uma variável e uma constante. Olha, constantes e variáveis são termos. Então, a função f binária aplicada a termos, o resultado é um termo. Temos aqui agora uma outra função ternária, aplicada a três argumentos,
sendo que cada um desses argumentos são termos. O resultado é um termo. O que não são termos? Predicado aplicado a argumentos não são termos. Para ser termos, precisam ter função aplicada a termos. Outra coisa, aqui temos, de novo, um predicado aplicado a argumentos, e aí a gente observa que os argumentos são termos, mas isso não é termo porque aqui não temos função. Conclusão: função aplicada a termos é termo, mas predicado aplicado a termos não é termo. Temos aqui os contra-exemplos. Para finalizar, observe que esse símbolo aqui tem um chapeuzinho. Estamos falando aqui de qualquer função, não a função f particular. Esse f chapéu é um símbolo, é uma meta variável que representa uma função qualquer. Então, uma função qualquer, se ela é n área e essa função aplicada a n termos, o resultado é um termo. Consideramos inicialmente as funções. Função aplicada a termos é um termo. Pois bem, mas no alfabeto da lógica de predicados temos também os predicados. E um predicado aplicado aos seus argumentos, o que é isso? Isso vamos definir como sendo um átomo. Mas uma outra questão, por que o nome átomo? Olha, porque como veremos, um átomo será a menor porção de sentença que será interpretada como verdadeira ou falsa. É sempre isso, né? A ideia de átomo é aquilo que, se você partir, já não tem as propriedades que tinha inicialmente. E é por isso que temos o nome de átomo. O menor pedacinho que será interpretado como sendo verdadeiro ou falso. E átomo, lembre então de predicado. Termo, lembre de função. Veja a definição de átomos. O conjunto dos átomos da linguagem da lógica de predicados é o menor conjunto que satisfaz as regras a seguir. Temos duas regras. Os símbolos proposicionais são átomos. Quem são os símbolos proposicionais? Olha, aqueles símbolos da lógica proposicional, P, Q, R, S e assim por diante. Esses símbolos são os predicados zeroários, são os predicados que não têm argumentos. Além dessa regra, temos essa segunda regra, que diz o seguinte: se T1, T2 até Tn são termos e P é um símbolo para predicado n-ário, então P aplicado a T1, T2 até Tn é um átomo. Observe como isso é parecido com a segunda regra que define termos. A única diferença é que aqui neste lugar temos um predicado. Lá no caso do termo, aqui neste lugar, tínhamos um símbolo para função. Então, predicado aplicado a termos é um átomo. Predicado aplicado a termos é átomo, é o que está dizendo aqui. Outra coisa importante a ser observada nessa segunda regra é que os argumentos só podem ser termos. Se T1, T2 até Tn são termos, o predicado aplicado a isso é que é um átomo. Exemplos de átomos. Olha, dado um predicado binário, esse predicado aplicado a dois argumentos, x e a, por exemplo, isso é um átomo, porque x e a são termos. Considere dois outros símbolos, dois outros predicados ternários. Temos aqui um átomo, porque aqui temos um predicado ternário aplicado a três argumentos.
e cada argumento, por sua vez, é um termo. Da mesma forma, temos aqui um átomo, porque esse é um predicado ternário, temos aqui 3 argumentos e cada um desses argumentos é um termo. Temos aqui 3 termos. O que não são átomos e nem termos? F aplicado a X, PX, isso não é átomo e nem termo, porque temos aqui no argumento um predicado. E argumento, para o resultado ser um termo ou um átomo, o argumento precisa ser um termo. Aqui novamente, isso não é átomo e nem termo, porque temos um argumento aqui que não é termo. Observe que aqui temos uma função aplicada a 2 objetos. Aqui temos um predicado aplicado a 2 objetos. Isso significa o seguinte: a função aplicada a 2 argumentos nem sempre é um termo. Para ser um termo, seus argumentos precisam ser termos. Um predicado aplicado aos seus argumentos nem sempre é um átomo. Para ser um átomo, seus argumentos precisam necessariamente serem termos. Não se pode ter átomos como argumentos. É isso que estamos dizendo aqui. Não se pode ter aqui, no lugar dos argumentos, átomos. P aplicado a X é um átomo e Q aplicado a Y é um outro átomo. Tendo definidos os termos e os átomos, estamos agora na posição de definir as fórmulas. Finalmente. Fórmula, na lógica de predicados, será aquela sentença que vamos usar para representar ideias. E nas fórmulas teremos os conectivos. E além do mais, as fórmulas, como veremos, serão aquelas sentenças que serão interpretadas como sendo verdadeiras ou falsas. O conjunto das fórmulas da linguagem da lógica de predicados é o menor conjunto que satisfaz as regras a seguir. Temos 4 regras, que são regras para a construção de fórmulas, como ocorria na lógica proposicional. Essas regras nos dão maneiras, procedimentos para a construção das fórmulas da lógica de predicados. A primeira regra nos diz o seguinte: todo átomo é uma fórmula. Portanto, Px, P, Q aplicada a F de x, y, R aplicada a x, A, B, Z. Como tais sentenças são átomos, então elas são também fórmulas, porque todo átomo é uma fórmula. A segunda regra nos diz o seguinte: dada uma fórmula, a sua negação é também uma fórmula. Ou seja, dado que tais objetos são fórmulas, suas negações também são fórmulas. Por exemplo, não Px é uma fórmula, porque Px, sendo um átomo, é uma fórmula. Não P é uma fórmula, não Q aplicada a F de x, y é uma fórmula. E a negação da negação também é fórmula. Porque isso é fórmula, a sua negação também é fórmula. Observe que essa regra é similar àquela regra que temos na lógica proposicional. A terceira regra diz o seguinte, que dado 2 fórmulas, H e G, a sua disjunção é uma fórmula. Ou seja, essas disjunções são fórmulas, porque aqui temos uma disjunção de 2 fórmulas. Aqui temos também uma outra disjunção de 2 fórmulas. Aqui estamos considerando apenas 2 regras e nessas regras elas tratam apenas dos conectivos não e ou. Mas como não e ou é um conjunto completo, isso significa que sentenças onde aparecem esses conectivos, o implica,
o se somente se e o e também são fórmulas, porque esses conectivos podem ser expressos utilizando apenas o não e o ou. Então, dizer que isso são fórmulas, estamos subentendendo a completude desse conjunto. Ou seja, tais fórmulas, na verdade, são denotações de outras fórmulas que contêm apenas o não e o ou. Mas, para simplificar, vamos considerar tais denotações. Para finalizar, temos a quarta regra. E a quarta regra é aquela regra que considera os quantificadores, o para todo e o existe. Dois novos conectivos que não apareciam na lógica proposicional. E diz o seguinte, que se A é uma fórmula e X é uma variável, então, para todo XH e existe XH, são fórmulas. Vamos observar os exemplos de fórmulas com quantificadores. Como Px é uma fórmula, então, para todo x, Px é uma fórmula. Como Px implica que AB é uma fórmula, então, existe x, Px implica que AB é uma fórmula. Temos aqui uma outra fórmula. Por quê? Olha, esse pedaço é um átomo, portanto, uma fórmula. Temos aqui um átomo e a sua quantificação existe Z. Esse átomo é uma fórmula, porque esse átomo é uma fórmula. Essa implicação é uma fórmula. A primeira quantificação de uma fórmula, existe Y dessa fórmula, é uma fórmula. E depois o para todo dessa fórmula também é uma fórmula. Temos aqui, então, a construção de fórmulas utilizando os quantificadores. Para finalizar, na lógica de predicados, uma expressão é uma sequência de símbolos com sentido. O que significa isso? Na lógica de predicados, uma expressão é um termo ou uma fórmula. Observe que aqui estamos incluindo os átomos, porque todo átomo é fórmula. Portanto, toda sequência de símbolos que tem um certo sentido é, na lógica de predicados, denominado por expressão. Ou seja, uma expressão é um termo ou uma fórmula. Tudo isso aqui são expressões. E, além disso, os termos também são expressões. Os próximos passos. Pensar sobre os quantificadores. Isso é novo. O para todo e o existe. Como vamos lidar com tais coisas? Como usar os quantificadores para representar sentenças? Como interpretar os quantificadores? É isso que vamos considerar nas próximas aulas.